Fala pessoal, tudo numa boa com vocês? A aula de hoje é sobre função logarítmica, tá? Então veremos aí como se comporta o gráfico da função f de x em função, né, da variável x, que no caso chamaremos de nosso domínio, e f de x como sendo sempre o nosso conjunto imagem. Temos representado aí, ó, no ponto 1, o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Note que a base aqui, pessoal, nesse caso, é um número maior que zero. A base é maior que zero. Quando a base é maior que zero, a gente diz que a função ela é crescente. Tá? Eu fiz um esboço gráfico aí de como se comporta o gráfico dessa função em relação a x, minha variável que chamaremos de domínio, né? E assim iremos ter um valor representado para f de x, que é a nossa imagem. X, que é chamado de domínio, são os valores que eu atribuo aqui, ó, e vou calculando log. Quando x for 1, log de 1 em qualquer base, eu já falei, é sempre igual a zero. Quando x for 8, 2 elevado a quanto é 8? 3. Quando x for menos 8, quando x for 1/8, f de x será igual a menos 3. Porque 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8, né? Então temos aí um exemplo clássico de função crescente. Na B, note agora, aqui ó, em 2, que a base é um número situado entre 0 e 1. Toda vez que isso acontecer, a gente diz que a função é decrescente. E mais uma vez, eu fiz um esboço gráfico do que está acontecendo aí, né, em relação ao meu domínio imagem. Nesse caso, o gráfico é o inverso disso aqui, né? Se você pegar isso aqui e levantar, você verá que é justamente a simetria em relação a esse outro gráfico aqui, né? Portanto, há uma simetria. Portanto, esse gráfico e esse são invertidos. Mas eu não posso dizer que uma função é o inverso da outra, beleza? Isso aí não tem nada a ver, tá? O gráfico é invertido porque as bases, aí sim, são inversas. 2 e 1/2 é inverso, né? Oposto é se fosse menos 2, que também não caberia aqui, não é o caso porque a base sempre tem que ser maior que zero. Então note que quando aqui for 3, quando aqui for 3, quando x for 8, na verdade, quando o nosso x aqui ó, for 8, né? X sendo 8, então eu vou ter um valor menos 3. Deixa eu ajeitar esse 8 aqui que está clarinho, né? 8. O x será igual a menos 3. Quando x for 1, log de qualquer coisa, log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. E assim eu tenho aí uma função decrescente, tá? Decrescente porque, ó, em relação a x, em relação a y, ela está diminuindo, ó. Gráfico sempre se desenha da esquerda para a direita. Se em relação a y o gráfico vai crescendo, então é crescente. Se em relação a y o gráfico vai diminuindo, então é decrescente, tá? Ó, para cá aumenta, ó, para cá, ó, diminui. Beleza? Temos aí, ó, exemplo 1. Eu trouxe esse exemplo 1 para vocês para mostrar como se calcula o domínio de uma função logarítmica, tá? Então eu peço aí para que você me determine qual é o domínio dessa função. Pessoal, estudar o domínio de uma função é estudar as condições para que a função exista. E nesse caso, ela só vai existir se a base for maior que 0 e diferente de 1. E de fato é. Para a base, beleza. Agora, essa parte aqui em cima, eu falei aula passada que sempre tem que ser maior do que 0. Portanto, devemos ter que x² menos 9
deve ser maior do que 0. Isso aqui é o gráfico de uma parábola que corta o eixo das abscissas no ponto menos 3 e 3, né? Aqui, ó, menos 3 e 3, certo? E que essa parte da parábola está para cima, então tudo isso aqui é mais. Esse pedacinho da parábola aqui, ó, está para baixo, então aqui no meio é menos. Esse pedaço está para cima, então aqui é mais. Ele quer os valores positivos. Positivos é maior que 0, né? São os maiores que 0. Portanto, eu devo pintar essa região aqui, ó, onde tem um sinal de mais. Então, antes de você começar a resolver um exercício desse, você vai dizer que existe x que pertence aos reais, tal que x deva ser menor que menos 3 ou que x deva ser maior do que 3. Ok? Tá aí, ó. Esse aí é o meu conjunto solução, né? O meu domínio, quer dizer, esse aí é o meu domínio. Eu vou estabelecer assim para vocês, ó. Conjunto solução não, desculpa. O domínio dessa função é x menor que menos 3 ou x maior do que 3. Olha esse caso agora em que eu vou ter que fazer análise em cima e embaixo. Nesse exemplo aqui, eu tenho que menos 3x mais 4, que é a minha parte 1, menos 3x mais 4 tem que ser maior que 0, ó. Ok? Enfim, temos que menos 3x tem que ser maior que menos 4. Multiplicando por menos 1, eu tenho que 3x tem que ser menor que 4. Inverte todos os sinais, tá? Ó, a igualdade é uma congruência, né? Portanto, não se inverte sinal, mas isso aqui não é uma igualdade, é uma desigualdade, né? Portanto, isso aqui deve ser invertido quando eu multiplico por menos 1. Porque, por exemplo, ó, eu tenho que 1 é menor do que 10. Se eu multiplicar por menos 1, então, se eu esquecer de inverter o sinal, ó como é que vai ficar essa informação. Menos 1 é menor que menos 10. Não é. Menos 1 é maior. Portanto, quando eu multiplico por menos 1, eu também tenho que inverter o sinal, tá? Devido a isso. Ou seja, aqui, continuando, x deve ser menor do que 4/3. Porém, eu tenho a base ainda aí, ó, pessoal. Eu tenho a base. A base deve ser maior que 0 também. X menos 1 tem que ser maior que 0. E, ao mesmo tempo, também, os números maiores que 0, um dia vai chegar em 1. Mas não pode dar 1, tá? Ou seja, x deve ser maior do que 1. E x deve ser diferente de, passando para lá, 2. Todos os números maiores que 1, tal que o 2 não entre, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer agora a interseção disso aqui com aquilo ali, né? Nesse daqui, ó, temos uma reta representada, né? Aqui o meu número 4/3 e os números menores que 4/3, que é aproximadamente 1,33, 4/3. Aqui, ó, eu já tenho diferente. Aqui eu tenho a reta horizontal, tá? Aqui o número 1, tá? Aberto também, ó. E os números maiores que 1. Então, aqui, ó. Ok ou não? E agora eu vou fazer a interseção, né? Eu tenho uma com a outra, ó. Uma com a outra, eu vou ter aí, ó, o número 1, o número 4/3 e aqui a interseção de 1 e 4/3. 1 e 4/3, ó. Aqui tem 4/3, tá, pessoal? Aqui embaixo, pequenininho, tá? 4/3. E agora eu vou fazer a interseção, né? Aqui tá o 2, né? Que também não vai poder entrar, porque tem que ser diferente. Então tá lá, ó. Maior que 1, tá pintado pra cá, ó. Todo mundo, com exceção do número 2, tá? O 2 não entra aí, tá?
O 2 não entra. Aqui, menor que 4/3. Então, eu vou pintar esses caras aqui, ó. Que aqui é 4/3, tá? 1,33 aproximadamente aqui, ó. Embaixo, tá? 4/3, ó. E agora eu vou pintar a região comum. A região comum é essa daqui na cor verde, ó. Denotada por intervalo compreendido entre 1 e 4/3. Denotada no intervalo compreendido entre 1 e 4/3. Portanto, o domínio dessa função são todos os valores situados entre 1 e 4/3, tá? Aqui eu já trago para vocês a ideia de montar a função. Ele dá o gráfico e aí a gente monta a função. Note que o gráfico, ó, ele dá pela lei, dado o gráfico da função representada por y igual a log de x mais 1 na base b mais a, determine a e b. Determinar os valores de a e b, pessoal, é montar a função de volta. Note que esse ponto aqui, ó, o x é 0. Quando o x é 0, eu tenho log de 1 na base b. Log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Portanto, o meu A vale 3, né? Quando eu substituir aí, ó, 3 é igual a 1, né? Chamar de 1. 3 é igual ao log de 0 mais 1, porque aqui o x é 0 e o y é 3, tá? Na base B, mais A. Ou seja, 3 é igual a log de 1 na base B, mais A. Ou seja, 3 é igual a 0 mais A, ou seja, A igual a 3, tá aí, ó. O meu A vale 3. Se o A vale 3, posso substituir na função e achar o valor de B, né? E assim eu tenho que o meu ponto 2 é y igual a log de x mais 1 na base B mais A, onde o meu A é 3. O meu y aqui, ó, 4. 4 é igual ao log, quando y é 4, x é 1. Log de 1 mais 1 na base B mais 3. Passando o 3 para cá, eu vou ter que 1 é igual ao log de 2 na base B. Certo? Aquela propriedade agora do logaritmo que eu ensinei para vocês, né? Isso elevado a isso tem que ser igual a isso. Então, eu devo ter que b elevado à primeira é igual a 2. E assim, b elevado à primeira sendo igual a 2, eu tenho que b deva ser igual a 2. Então, tá aí os valores de a e b. A vale 3 e b vale 2. Se quiséssemos montar essa função que representa esse gráfico aí, teríamos log de na base 2 de x mais 1 mais a constante real 3, certo? Eu encerro por aqui mais uma aula maravilhosa. Peço para que façam os exercícios. Qualquer dúvida, estamos à disposição, beleza? Um abraço.